Neste exato momento, estamos na mesa de milhares de pessoas ao redor de todo o mundo. Começamos com um propósito que é hoje construído por mais de 30 mil pessoas nas Américas do Sul e do Norte. Como a maior produtora de hambúrgueres do planeta e uma das maiores de carne bovina, reunimos famílias, aproximamos amigos ao redor das refeições mais deliciosas em momentos especiais e de alegria. O controle de qualidade inspira nossas ações de proteção ao bem-estar animal, ao meio ambiente e nos faz crescer de forma responsável. Nossas marcas são reconhecidas por seu alto padrão, maciez, suculência e aquele sabor diferenciado, conquistando o paladar de quem é apaixonado por carne, assim como nós. Paradise! Juntos, vamos continuar alimentando o mundo e as futuras gerações. Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Eu sou o Paulo Pianês, diretor de Sustentabilidade e Comunicação da Marfrig, e hoje a gente vai falar um pouquinho dos desafios da pecuária no Brasil, basicamente na conciliação da produção com a conservação, coisa que a gente acredita ser absolutamente possível e necessário. Necessário por quê? Porque a pecuária, para quem não conhece, mas eu sei que muita gente aqui também já conhece, ela é um setor da economia extremamente importante, ela representa hoje cerca de 10% do nosso PIB, uma atividade que tem, dentre aqueles que praticam no setor produtivo, cerca de 2,5 milhões de produtores, ou seja, dos 5 milhões de produtores rurais ou de propriedades rurais que a gente tem no Brasil, a metade se dedica à pecuária de corte. Então, isso significa dizer que são milhões de trabalhadores que dependem desse setor e que, portanto, é fundamental que o Brasil, um grande produtor de carne, consiga fazer com que essa produção ela seja mais sustentável possível. E isso é possível. E a Marfrig tem trabalhado para que dê a possibilidade de que isso aconteça da melhor maneira possível. Bom, dito isso, um dos grandes desafios que se colocam é como que a gente consegue efetivamente fazer com que isso aconteça. Bom lembrar que nos últimos 10 anos na pecuária, o que a gente tem visto foram políticas de exclusão, ou seja, olha, você pode e você não pode. Se você não está aderente a determinados critérios de produção, você está fora, você não vai poder produzir mais ou você não vai poder vender a sua produção para determinadas companhias, para determinadas empresas que fazem parte dessa indústria. O que a gente viu até agora, nesses últimos 10 anos, é que houve melhorias de fato, mas elas não atenderam necessariamente o real objetivo de se fazer com que essa conservação, que é tão necessária, ela aconteça de fato. Isso de acordo com a legislação que a gente tem no Brasil, né? Então, aqui, pensando um pouco nisso, colocando isso um pouco em perspectiva aqui na Marfrig, que tal a gente mudar um pouco essa abordagem? Que tal a gente pensar em fazer diferente? Porque a gente sabe que, para que as coisas aconteçam lá no campo, o produtor, que é o principal elo dessa cadeia, ele precisa estar envolvido, ele precisa estar engajado. E para que ele esteja engajado, ele precisa ter as condições para que ele possa produzir dentro daquilo que se espera. E o que se espera, como a gente já disse, é aquela produção mais sustentável, aquela produção que atenda aos preceitos de se conservar ou, no mínimo, fazer cumprir o Código Florestal Brasileiro. E nessa nova abordagem, a gente parte de um novo pressuposto, de uma nova premissa, que não mais é a exclusão, é a inclusão. Então, é em função desse contexto todo que a Marfrig lança o programa Marfrig Verde Mais. Ele é um programa que está baseado nessa premissa da inclusão, e para que isso aconteça, ele está baseado em 3 pilares. Um pilar fundamental, que é o pilar de recurso financeiro, para que um produtor possa fazer com que a produção dele seja sustentável ou esteja de acordo com as melhores práticas, ele precisa de recurso, principalmente aquele pequeno produtor que muitas vezes não tem acesso a financiamento, a crédito, porque ele tem algum tipo de problema, seja ele ambiental, seja ele fundiário. Um outro pilar fundamental é o pilar da tecnificação, é o pilar da tecnologia aplicada à produção.
e que está vinculado diretamente a esse primeiro pilar, porque eu preciso de recurso para tecnificar a minha produção. Seja para eu fazer a intensificação, melhoria do pasto, para eu, num espaço menor, poder criar uma quantidade de animais suficiente para rentabilizar o meu negócio, sem que haja necessidade de suprimir novas áreas, seja integrando a minha produção pecuária com algum outro tipo de cultura, então integração pecuária-lavoura-floresta, seja para fazer melhoria genética dos animais, seja para eu gerir melhor o meu negócio, enfim, tecnologia e tecnificação eles são fundamentais para que a gente consiga ter um nível de produção que seja mais sustentável. E, por fim, quando você tem um recurso, o recurso possibilita essa tecnificação, você vai ter condições de fazer uma outra coisa que é fundamental na pecuária e que a gente não conseguiu fazer na plenitude ainda e que faz parte dos objetivos do programa Marfrig Verde Mais, que é rastrear essa produção, que é ter um nível de rastreabilidade que eu consiga identificar a origem de um animal desde quando ele nasce até o momento em que ele chega para o abate, assegurando que esse animal, né, ele não passou por nenhuma área em que a gente tivesse desmatamento, ou que fosse uma terra indígena, ou que fosse uma unidade de conservação, ou que fosse uma propriedade que tivesse algum tipo de embargo, ou que tivesse práticas de trabalho escravo, por exemplo. Então, essa rastreabilidade é fundamental. Então, o programa Marfrig Verde Mais, ele parte, então, de uma premissa que rompe com aquela anterior, que era simplesmente excluir. Ele traz à mesa as condições para que isso possa acontecer, que é você trabalhar a necessidade do recurso financeiro, você trabalhar a tecnificação, a assistência técnica e a tecnologia aplicada à produção, e, por fim, o controle, o monitoramento dessa produção para assegurar que os preceitos, que os critérios, de fato, de atendimento às questões ambientais e sociais sejam atingidos. Então, o programa ele se fecha dentro desse contexto, atendendo uma necessidade premente hoje, que é aquilo que a gente conversou lá no início, que é fazer com que a gente consiga dar as condições necessárias para que alie-se a produção e a conservação, fazendo com que esses produtores produzam dentro de um preceito em que a geração de renda e de riqueza ela vai poder acontecer e, portanto, vai poder desenvolver regiões que hoje elas necessitam desse tipo de approach, desse tipo de abordagem. Porque, lembrando, a conservação ela existe, ela é necessária, a gente precisa fazer com que ela seja ainda maior, mas, ao mesmo tempo, a gente tem populações que vivem nessas localizações. Então, como que a gente consegue conciliar esses dois fatores? E o programa Marfrig Verde Mais, ele vem dar essa resposta. E ele é inovador nesse sentido, ele passa a dar uma resposta sem que haja uma proibição ou impedimento de que a produção aconteça, mas que ela aconteça não só impedindo supressão de novas áreas, como até contemplando restauração de áreas que, porventura, já tenham sido suprimidas ou estejam degradadas. Então, o programa ele traz também metas bastante audaciosas de recomposição florestal, ela traz metas bastante audaciosas de conservação, metas bastante audaciosas, inclusive, de se alavancar o nível de produção que anteriormente não se tinha, com melhor qualidade daquele animal que daqui a pouco vai virar um corte de carne na gôndola de um supermercado e, obviamente, vai conseguir rentabilizar melhor esse produtor e, por consequência, vai rentabilizar melhor o entorno de todos que estão envolvidos nesse tipo de produção. A gente acredita muito fortemente que esse programa ele vai surtir o efeito que se precisa, ele já vem surtindo, os resultados que a gente obteve até agora já são bastante animadores e nos dão a certeza que esse é o caminho a ser seguido. Não é diferente, ou o resultado não poderia ser diferente, até porque o próprio setor vem seguindo agora esse programa que a Marfrig lançou no ano passado. Se a gente olhar os programas que têm aparecido aí, e o que é muito salutar, é muito positivo, eles estão baseados nesse mesmo princípio, nesse mesmo conceito. Isso significa dizer que talvez daqui a pouco a gente possa juntar esforços na indústria como um todo, trazendo o setor financeiro, trazendo a academia, trazendo a sociedade civil, para que a gente possa fazer um esforço ainda maior
quiçá daqui a pouco isso possa ser colocado como uma política pública. A exemplo da própria PCI, né, que é uma política pública do governo do Mato Grosso, que hoje se transformou num instituto, que é o Instituto PCI, Produzir, Conservar e Incluir, que é onde, inclusive, o próprio programa Marfrig Verde Mais, ele se baseia, ele se inspira, porque nada mais é do que produzir, incluir para poder conservar. Então, eu diria que é um PIC. Essa é a estratégia que a gente tem utilizado aqui na Marfrig, no âmbito do programa Marfrig Verde Mais. Gente, era isso que eu queria contar para vocês e espero, em outras oportunidades, poder detalhar ainda mais. Muitíssimo obrigado a todos e todas. Neste exato momento, estamos na mesa de milhares de pessoas ao redor de todo o mundo. Começamos com um propósito que é hoje construído por mais de 30 mil pessoas nas Américas do Sul e do Norte. Como a maior produtora de hambúrgueres do planeta e uma das maiores de carne bovina, reunimos famílias, aproximamos amigos ao redor das refeições mais deliciosas em momentos especiais e de alegria. O controle de qualidade inspira nossas ações de proteção ao bem-estar animal, ao meio ambiente e nos faz crescer de forma responsável. Nossas marcas são reconhecidas por seu alto padrão, maciez, suculência e aquele sabor diferenciado, conquistando o paladar de quem é apaixonado por carne, assim como nós. Paradise. Juntos, vamos continuar alimentando o mundo e as futuras gerações.